Olá pessoal, me chamo Vitor e hoje eu, ao lado de minha equipe, Eric, João Carlos, Lucas Roque, Lucas Fernandes e Luiz Gustavo, apresentaremos o trabalho final da matéria Engenharia de Requisitos Matutino Unisatic. Aqui um breve resumo sobre o que será abordado no trabalho. Este trabalho consiste na elaboração completa de um documento de especificação de requisitos de software, conforme os critérios da disciplina, ministrada pelo professor Ramon. O objetivo principal é detalhar as funcionalidades do sistema proposto de saldo de Bitcoin, incluindo requisitos, interfaces e documentação de apoio. O documento servirá como base para o desenvolvimento de um sistema fictício, demonstrando o domínio das boas práticas de levantamento, análise e especificação de requisitos. Tópico número 1: Funcionalidades e recursos. Cadastros. Aqui nos cadastros estão contidos 3 requisitos solicitados conforme a folhinha do trabalho. E colocamos 3 diferentes de cadastro: o RF001, requisito funcional 001, requisito funcional 7 e requisito funcional 8. O primeiro é cadastro de usuário, padrão, direto no site. Permite que o usuário crie uma conta no site com nome de usuário e senha. O cadastro via Google permite que o usuário se cadastre no site fazendo login com seu e-mail do Google. E o RF008, cadastro via Facebook, permite que o usuário se cadastre fazendo login pelo aplicativo Facebook no site. Operações. Número 1. Exportar dados de compra para CSV PDF. O que é essa funcionalidade? Essa funcionalidade permitiria ao usuário exportar todas as informações do seu histórico de compras de Bitcoin para arquivos nos formatos CSV ou PDF. Benefícios: análise offline, compartilhamento fácil e registro permanente. Número 2. Atualizar dados de uma compra existente. O que é essa funcionalidade? Permite que o usuário altere informações de uma compra de Bitcoin que já está registrada no sistema, caso tenha cometido algum erro de digitação ou deseje corrigir valores. E exemplo de campos que o usuário poderia editar: data de compra, quantidade de satoshis adquiridos, valor investido, observações ou tags personalizadas. Vou falar um pouco sobre a checklist de verificação. O que é? Um checklist de verificação de requisito funcional é uma lista de critérios específicos que são usados para confirmar se um determinado requisito funcional foi corretamente especificado, implementado, testado e validado durante o ciclo de desenvolvimento do software. Exemplo: o requisito está rígido de forma clara e objetiva? Há uma história de usuário vinculada? Possui critério de aceitação no formato Gherkin? Está associado a pelo menos uma interface? Está classificado como funcional, não funcional ou de domínio? Ou esforço estimado, definido e validado? Agora eu vou falar sobre as interfaces. As interfaces seria a tela de login, do jeito que entramos, a tabela de compra, de venda e também o saldo, as suas compras, como está. Eu vou falar sobre o formato da verificação. A gente utilizou a técnica Moscow, e ela é um método muito utilizado na gestão de projetos, principalmente no desenvolvimento de software ágil, para priorizar os requisitos. O nome Moscow ele é um acrônimo das palavras em inglês must have, should have, could have e won't have. A técnica Moscow ela serve para definir o que vai ser entregue primeiro, então basicamente para dar foco nas necessidades principais do usuário, alinhar as expectativas com o cliente, organizar o backlog de requisitos, principalmente quando a limitação de tempo, orçamento ou equipe, e tomar decisões sobre o que pode ser adiado ou deixado de fora. Como a gente aplicaria a técnica Moscow no nosso sistema fictício de gestão de saldo de Bitcoin? O cenário é o seguinte: você está desenvolvendo um sistema de controle de saldo e histórico de compra de Bitcoin. Existem vários requisitos listados, do requisito funcional 1 até o 10, mais as 2 operações adicionais que discutimos agora. A equipe precisa decidir o que vai implementar primeiro, o que pode vir depois e o que pode ser descartado na primeira versão, e etc. Como o Moscow ajudaria na gestão do projeto? Com essa priorização, o time de desenvolvimento saberia que a primeira versão mínima viável deve incluir pelo menos os requisitos must-have, que são cadastro de usuário, login, registro de compras, visualização de saldo e a atualização de compras. Depois, na próxima sprint ou na próxima versão, podem ser implementados os requisitos should have e could have, se houver tempo.
Resumidamente, os benefícios de usar o Moscow nesse projeto são: o foco no que é essencial ao usuário, evita os atrasos por excesso de funcionalidades de baixa prioridade, permite entregas rápidas e incrementais e mantém o alinhamento entre a equipe e o cliente. Aqui a gente tem a lista de requisitos funcionais e eu vou falar um pouco sobre os critérios de aceite e as user stories. O primeiro requisito funcional é o cadastro de usuário. A user story é: como novo usuário, quero me cadastrar informando meus dados para acessar o sistema. O critério de aceite seria: o sistema deve permitir que um novo usuário se cadastre informando nome, e-mail e senha com confirmação de senha. O requisito funcional 2 é o login com autenticação. Como usuário cadastrado, quero fazer o login com e-mail e senha para acessar minha conta. O critério de aceite é que o sistema deve permitir que os usuários façam login com e-mail e senha válidos com autenticação segura. Requisito funcional 3 é o registro de compra de Bitcoin. Como investidor, quero registrar minhas compras de Bitcoin para acompanhar meu histórico de investimento. O critério de aceite é: o sistema deve permitir que o usuário registre uma compra de Bitcoin, informando data, valor investido e quantidade de satoshis adquiridos. O requisito funcional 4 é o cálculo automático do preço médio. A user story é: como usuário, quero visualizar o preço médio pago por Satoshi para entender o custo médio do meu investimento. O critério de aceite é: o sistema deve calcular automaticamente o preço médio pago por Satoshi, com base no histórico de compras do usuário. O requisito funcional 5 é a exibição dos saldos em Satoshi e Bitcoin. Como usuário, quero ver meu saldo total em Satoshis e Bitcoin para saber o quanto eu possuo. O critério de aceite é: o sistema deve exibir o total acumulado de Satoshis e o valor correspondente Bitcoin, atualizando a cada novo registro. O requisito funcional 6 é a visualização gráfica da evolução das compras. A user story é: como investidor, quero visualizar um gráfico da evolução das minhas compras, para acompanhar meu investimento a longo tempo. O critério de aceite é: o sistema deve representar um gráfico mostrando a evolução do preço médio ao longo do tempo. O requisito funcional 7 é o cadastro via Google. Como novo usuário, quero me cadastrar usando minha conta do Google para agilizar o processo na criação de conta. O critério de aceite é: o sistema deve permitir o cadastro de novos usuários utilizando autenticação via conta Google. Requisito funcional 8, assim como o número 7, é o cadastro via Facebook. Como novo usuário, quero cadastrar usando minha conta do Facebook para ter mais opção de login. O critério de aceite é que o sistema deve permitir cadastro de novos usuários utilizando a autenticação via conta do Facebook. O requisito 9 é a geração de relatórios e histórico de compra. Como usuário, quero gerar um relatório do meu histórico de compras para ter um registro completo dos meus investimentos. O critério de aceite é que o sistema deve gerar um relatório detalhado com todas as compras de Bitcoin feitas pelo usuário. E o requisito final, que é o número 10, é a geração de relatório de valorização do investimento. A user story é: como investidor, quero gerar um relatório de valorização para avaliar o crescimento do meu investimento. E o critério de aceite seria que o sistema deve gerar um relatório com a valorização percentual ou em valor real dos investimentos feitos. Então, eu me chamo Lucas e eu vou apresentar aqui sobre documentações de alterações. Aqui a gente tem o histórico de alterações. A gente vai trazer aqui descrição delas, né? Foram adicionados 4 novos requisitos funcionais ao projeto, conforme descrito. Então, vamos lá. Aqui eu vou dizer qual que é o requisito funcional e qual que é a alteração, tipo, a justificativa dessa alteração. Então, a gente vai trazer o cadastro do Google. Ele proporciona maior comodidade aos usuários, permitindo cadastro rápido com contas Google. Cadastro via Facebook. Ela foi feita para aumentar as opções de login social, facilitando o acesso de usuários que utilizam o Facebook. A gente tem geração de relatório de histórico de compras. Ela atende às necessidades dos usuários de acompanhar todas as compras realizadas no sistema. Também tem geração de relatório de valorização do investimento. Ele permite que o usuário visualize a evolução do seu investimento, entendendo sua valorização ao longo do tempo. Agora, o que elas impactam? As alterações não impactam os requisitos já existentes, mas complementam as funcionalidades de acesso e gestão de informação ao usuário. Necessário desenvolver de novas interfaces. Desenvolvimento de novas interfaces para login social e geração de relatórios. E também a última alteração é que a gente teve uma pequena alteração na arquitetura dos dados para armazenar informações de autenticação social. Google, Facebook e registros de valorização, é claro. Agora, vamos trazer um pouco de política da solicitação, que o objetivo é definir regras e diretrizes para a solicitação de novos requisitos, alterações ou remoções de forma organizada e rastreável. Então, a gente tem o solicitante. Qualquer membro da equipe ou stakeholder pode solicitar alterações de requisitos. Canal de solicitação. As solicitações devem ser registradas via sistema ou rastreamento, como Gira, GitHub ou formulário padrão. Descrição da solicitação. Cada requisição deve conter descrição clara da necessidade,
justificativa, porque essa mudança é necessária, e impacto esperado nos usuários e no sistema. Também temos classificação da prioridade. Alta, ela impacta funcionalidades críticas. Média, melhoria ou funcionalidade secundária. E a baixa, requisição estética ou sem urgência. Temos avaliação técnica. Responsável técnico avalia variabilidade e o impacto. Totaliza no esforço estimado. Validação da equipe. A solicitação é aprovada ou rejeitada por consenso da equipe. Ela pode passar uma validação do professor ou orientador. E por fim, documentação. Se aprovada, é incorporada a documentação oficial de requisitos. Atualiza o histórico de alterações no item 6 do documento. Número 8. Métricas de requisitos. O objetivo é mensurar a qualidade, a produtividade e o progresso da especificação de requisitos, garantindo eficiência e rastreabilidade no desenvolvimento. Umas métricas utilizadas são o número total de requisitos, que é a quantidade de requisitos funcionais e não funcionais especificados, medido ao final da fase de análise. Taxa de mudança de requisitos, que é o número de requisitos alterados após a validação inicial, verificado a cada iteração ou sprint. Esforço médio por requisito, que é tempo médio estimado de implementação de um requisito, avaliado ao término da estimativa. A cobertura de critérios de aceite, que é o percentual de requisitos com critérios de aceite bem definidos, verificado ao revisar o documento. Os requisitos validados, que é o percentual de requisitos aprovados pelos stakeholders, medido após a validação. Rastreabilidade, que é o número de requisitos com rastreio para user stories, testes e interfaces, avaliado ao fim da documentação. E por último, defeitos por requisito, que é a quantidade de erros encontrados relacionados a requisitos mal definidos, medido durante os testes.